algumas considerações que eu tenho sobre conexões íntimas. Quando você faz qualquer tipo de conexão neste mundo, cedo ou tarde você vai perceber que tudo se resume a raciocínios que são iguais. São os mesmos raciocínios que as pessoas têm, só que esses raciocínios, eles te levam a lugares diferentes. Como assim? Eu vou explicar. Quando você se une intimamente a alguém, você se também vulnerabiliza. Não tem jeito. Se unir com alguém é se vulnerabilizar. Por que hoje as pessoas fazem tanto sexo, mas ao mesmo tempo também têm tão pouca conexão verdadeira com outras pessoas? Muito simples. Porque hoje as pessoas, elas querem muito uma conexão verdadeira, uma conexão íntima. Mas ao mesmo tempo, quando elas obtêm essa conexão, elas se amedrontam. Por quê? Porque elas percebem coisas em si próprias que elas desconhecem e, mais do que isso, elas têm medo de que outra pessoa consiga fazer alguma coisa de mal a elas por conta dessa exposição que elas acabam tendo. Então é assim, você expõe a sua alma quando você se conecta profundamente com alguém e depois você nunca mais busca a mesma conexão com essa pessoa. Porque se você se conectar de novo pela segunda vez, você corre o risco de se vulnerabilizar de novo e se deparar com esses raciocínios que você teve antes. Como, por exemplo, quando você verdadeiramente se conecta com alguém, você abre a sua alma para a pessoa. E o desejo de toda a alma é reintegrar-se. Esse desejo se originou desde que você, como alma, nasceu. Você, como espírito, como centelha, você foi esgurmitado da grande origem, do centro de tudo, e a sua alma, o seu espírito anseia em reintegrar-se. E quando falam que quando você se une com alguém no sexo propriamente dito, você sente essa conexão, é mentira. A maior parte das cópulas que as pessoas fazem só são utilitárias, só são para aliviar as próprias angústias almáticas. Como assim? Eu te explico. Existe uma efervescência, existe um borbulhar energético que vai do nível mais baixo do seu corpo, desde a sola dos seus pés, que você capta a energia da terra, e vai até a sua cabeça e jorra como uma fonte da coroa da sua cabeça. Nesse meio tempo, entre a sola dos seus pés e a coroa da sua cabeça, você tem alguns lugares onde a energia tem mais algumas dificuldades em passar do que outros. E um lugar muito típico é justamente a região sacral, a região da genitália. E por quê? Porque essa região envolve duas coisas diferentes no homem e na mulher. No homem, envolve o fator de semeadura, ou seja, envolve o prazer de você inseminar o mundo, tudo aquilo que está fora de você, com a sua energia, com a sua assinatura energética. É como se você deixasse a sua digital em qualquer lugar que você vá, onde você coloque a sua semente.
E você percebe que esse tipo de padrão cognitivo, comportamental, é muito comum, é muito prevalente. Um exemplo disso comum nas áreas urbanas são as pichações. O que é uma pichação se não uma mostra para o mundo de que aquele indivíduo, aquela identidade esteve ali? Da mesma forma, esse processo de você criar essa energia e você entrar em erupção, muitas vezes é apenas um desejo de marcar a sua presença, marcar o seu território em lugares diferentes. Veja que eu estou falando de lugares. E quando, no caso do homem, o rolê é uma conexão com alguém. Caso você ainda não tenha tido uma conexão com alguém, e de verdade eu espero que quando você tenha, seja a pessoa certa para você e você permaneça com ela. Caso contrário, várias outras dificuldades podem acontecer com você e várias outras problemáticas podem acontecer. Mas quando você fizer isso com alguém, quando você se unir em corpo, mas principalmente em alma, com alguém, você vai perceber uma coisa completamente diferente. Você vai perceber muitos padrões emocionais de raiva. E aquela raiva no sentido de você querer impor a sua vontade, como se fosse uma punição, como se fosse você ensoberbecendo a você mesmo. E é como se você estivesse declarando para você e para outra pessoa: olha como eu sou superior, olha como eu sou forte, olha como eu domino a situação. Mas no fundo dessa declaração, o que existe? O medo. O medo de voltar ao pó. O medo de não ter o controle. O medo de se sentir sem nenhuma noção do que está acontecendo. O medo de se sentir impotente. O medo de se sentir sozinho. E para mascarar esse medo, o homem costuma fazer uma força que vem de cima para baixo. E esse processo é um processo de recalcamento. Quando você tem esse conflito interno, você tem uma obstrução de energia, consequentemente você tem a ereção e todo o processo fisiológico correspondente. Você está dizendo que apenas assim que acontecem as relações sexuais? De maneira nenhuma. Você tem uma infindável combinação de uma série de configurações diferentes que podem acontecer quando você está em conexão íntima com alguém. Só que qual que é o problema? Geralmente as pessoas tentam ver quem é o melhor no rolê. Eu não sei se ninguém falou isso para você. E espero que você perceba isso, cedo ou tarde, e que você saia desse joguinho tosco. É sempre uma disputinha para ver quem aguenta mais, quem faz o outro chegar lá primeiro. Então, vai passando o tempo e você vai percebendo que isso tudo é muito tosco, isso tudo é muito sem graça. E aí por trás dessa disputinha, por trás de tudo isso, você vê a origem do negócio, e você vê a natureza, a causa de todos esses comportamentos. E a causa nada mais é do que uma postura de medo e uma postura de orgulho, independentemente da pessoa que faça, independentemente da identidade da pessoa que faz. No fundo, ela está com medo, ela está soberba ou orgulhosa, ou uma combinação dos dois. Isso leva ela a fazer uma série de coisas para obter o domínio, a supremacia. E aí é um outro rolê, que é uma disputa de poder
tipicamente animalesca. É para ver quem é o alfa do rolê. É para ver quem é o... Olha a que ponto se chega num matrimônio, numa relação... Porque, né, relação sexual teoricamente deveria ser no matrimônio e apenas dentro do matrimônio. Mas hoje em dia o matrimônio está tão relativizado, né, que qualquer date se transforma num matrimônio. Então, de qualquer maneira, olha a que ponto se chegou. Existe uma disputa de poder para ver quem é o alfa da relação. E não estou falando de sexo nem de gênero. Quem que é o alfa? Quem subjuga o outro. E geralmente quem subjuga controla o movimento da relação. Controla o pace, o ritmo da relação, se é que você me entende. E aí fica aquela tosquice de um controlar, aí um fica puxando a energia que tem para si próprio e o outro fica querendo sugar a energia desse que está puxando para si. E quando fica nesse cabo de guerra, aí fica aquelas brincadeirinhas de vou entregar um pouquinho de energia para você, aí você vem com fome, aí eu puxo de volta você para cá. E fica nesse cabo de guerra para ver quem desiste primeiro. E aí você, com experiência, o tempo suficiente, não que eu tenha isso, apenas contando relatos, você vai percebendo que, eventualmente, se você desconecta demais emocionalmente da situação, fica só uma performance, fica só uma coisa tosca, fica só uma atuação. E por ter essa desconexão emocional, fica meio sem graça, insosso. Você pode até estar fisiologicamente excitado ou envolvido na situação, mas por não estar emocionalmente conectado na situação, a situação torna-se sem graça. E aí, principalmente no caso das mulheres, o bagulho fica muito tosco. E aí você pode se acostumar em normalizar essa tosquice, ou você pode se viciar mais na conexão emocional do que na conexão almática de corpo e alma. Presta atenção no que eu estou falando, corpo e alma juntos. O que a sociedade hoje acabou normalizando é a separação dessas duas coisas. Conexão emocional de um lado e conexão fisiológica de outro. Para que você nunca saiba o que é os dois. Porque sabendo o que é os dois, automaticamente, eu não estou falando de Kundalini, nem de Tantra, nem de palhaçadinha nenhuma nesse sentido, mas em algo muito mais simples e muito mais profundo do que isso, que é a sua alma desnuda, independentemente das vestimentas do seu corpo. Quando você tem culhão de desnudar a sua alma, automaticamente você tem culhão de mostrar o quê? As cicatrizes da tua alma. E quando você mostra as cicatrizes da tua alma, não com orgulho se achando por ser o cicatrizado do rolê, e nem com vergonhinha por se achar o imperfeito ou impuro do rolê, mas com compaixão em se conectar, se conectar com outra pessoa, por entender que a outra pessoa também tem cicatrizes, mesmo que não sejam iguais às suas, mas que também foi ferida tanto quanto você, em áreas distintas, em situações diferentes, mas que também sofreu. E aí, essa conexão que vem dessa exposição almática, ela gera um fluxo de energia que é incomparável. Um fluxo de energia que envolve o quê? Que envolve, primeiro, sinceridade. Uma qualidade que está em falta hoje na sociedade.
muito em falta, tá super escassa. Hoje em dia é tudo muito frufruzinho, é tudo muito, sabe, medindo palavras, é tudo muito, não pode ofender ninguém com palavrinhas, é tudo muito assim, cara, não pode nem ser sincero. E isso automaticamente também prejudica o quê? Amizades. Se você não pode ser sincero, que tipo de amizade, que tipo de relação você quer ter com a outra pessoa? Só uma farsa. Hoje em dia os egos estão tão tosquinhos, tão, sabe, frágeis de qualquer um, que prefere uma mentira bonitinha do que a verdade nua e crua. Agora, essa verdade nua e crua você não precisa levar para o coração, basta fazer perguntas. Ao invés de você se ofender gratuitamente, aprenda a perguntar. Aprenda a desenvolver a energia daquele contexto fazendo perguntas. Uma pergunta abre a mente, uma afirmação fecha a mente. Já dizia Robert Kiyosaki. Então, quando se trata de conexão sexual entre almas, as pessoas têm medinho de expor suas verdadeiras essências. E elas ficam maquiando os seus corpos, mas o que é mais feio é maquiar as próprias almas. É fingir que é perfeitinho, é querer esconder a todo custo qualquer cicatriz, qualquer ferimento, qualquer imperfeição. E aí o que acontece? Cedo ou tarde, isso que a pessoa tentou esconder vem à tona. Não tem como esconder para sempre. E muitas vezes ela tenta esconder dela mesma. Então, nesses raros momentos em que há conexão de verdade, nesse nível de intimidade, é quando você olha para outra alma como outra alma, em essência. E esse é um fator viciante dessas conexões. Só que o que você precisa entender é que essa fricção toda não é necessária para ter essa conexão. Essa coisa de vai rápido e chega logo lá não é um pré-requisito. Porque sabe o que acontece quando você chega logo lá? Você perde a sua energia e você entrega a sua energia para um duto, para uma canaleta espiritual que vai alimentar uma galerinha aí, entendeu? Independentemente do corpo que você tenha. Então, quando você aprende a desfrutar o ato de você se conectar com alguém e de você, a partir dessa conexão, construir uma relação, aí você entendeu o propósito do matrimônio. Não se trata de prazer, não se trata de ter posse sobre o outro. Essas coisas são conceitos corruptos que cedo ou tarde vão fazer você sofrer demais. E quando eu falo conceitos corruptos e tudo mais, eu não estou falando de um ponto de vista puritano ou caga-regra, nada disso. Eu estou falando só sobre um ponto de vista o quê? Prático. Se você quer possuir outra pessoa ou possuir algo nesse sentido de você puxar a energia de algo para você, principalmente nessa conotação sexual, você está lascado, basicamente. Porque isso karmicamente tem o rebote, tem o efeito bumerangue. Quando você entende que esse contexto de relacionamento íntimo apenas é um pretexto para você conhecer outra alma, aí você vai começar a valorizar mais a alma do que o meio para chegar até essa finalidade. Requer muito mais coragem você desnudar a sua alma do que você desnudar o seu corpo. Muito mais. É muito fácil você desnudar só o seu corpo e se achar o madurão, o desconstruidão, por ter várias relações ou vários relacionamentos
e você ser super desconstruído, super moderninho em relação a esse tipo de prática. Só que o que talvez você não saiba é que o sexo, pelo sexo, ele é só um trailer. O filme de verdade se chama matrimônio. E existe uma razão bem específica para os matrimônios estarem estatisticamente cada vez mais curtos e cada vez mais numerosos. Ou seja, as pessoas se casam com muitas pessoas cada vez mais ao longo do tempo e ficam cada vez menos. A profundidade da relação, ela é cada vez menor. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez lidando pior com as suas próprias essências. O jogo todo se trata sobre você em relação a você mesmo. Não se trata de você ganhar nada fora de você. É só como é que você vai lidar com o teu íntimo, com o teu interior. Você vai fugir de quem você realmente é ou você vai aceitar quem você realmente é com todas as consequências de ser quem você é. Você vai aceitar o seu contexto, o seu tipo de resposta às situações e os raciocínios que vêm na tua cabeça, as emoções que vêm na tua mente, na tua alma, ou você vai querer fingir que elas não existem? O que mais tem são pessoas que sequer conseguem ficar 5 minutos observando os próprios pensamentos. Isso, cedo ou tarde, vai exigir um preço. A conta chega. E se você é desses que nem medita, nem conhece a tua própria mente, nem sabe direito por que você está vivendo, você só está seguindo o script que colocaram no seu colo, você só está cumprindo o seu papel, cedo ou tarde, você vai perceber, você vai entender que a vida de verdade é muito mais do que cumprir essas funções fisiológicas. A vida é muito mais do que você só ir pela tangente, do que você só comer pelas beiradas, do que você só fantasiar com o que poderia ser. Mas talvez você não tenha coragem o suficiente de, nesta vida, você construir um matrimônio com alguém. Talvez você não dê conta do preço a ser pago por você conhecer alguém e passar por todas as dificuldades, as delícias e os sofrimentos que é você construir uma vida ao lado de alguém. Porque você permitiu que a mídia entretivesse a tua cabeça e programasse um monte de lixo no teu cérebro. E você prefere ficar sonhando com contos de fada e sériezinhas patéticas de Netflix com atores incompetentes e com narrativas mal escritas, e você prefere ficar shippando um monte de casalzinho tosco na mídia, ao invés de você ser protagonista da tua própria história. Sabe o que vai acontecer como consequência? Você vai se tornar uma pessoa mais amargurada do que você é. A menos que você mude essa postura mais ou menos da tua vida e passe a irracionalmente mergulhar nos medos que apavoram a tua alma, nos medos que estão escondidos lá na tua essência, na tua origem. Enquanto você ficar fugindo de quem você só vai ficar sonhando e só vai ficar no mundo da imaginação e pensando, nossa, seria tão bom ter um companheiro, uma companheira, nossa, seria tão bom construir uma vida ao lado de alguém, nossa, seria tão bom não me sentir tão solitário, nossa, seria tão bom, sabe, compartilhar a vida com mais alguém. E
tanto, eu sinceramente, eu não tô nem aí se você quer só ser mãe de pet, ou pai de pet, ou até de planta, como tem algumas pessoas que gostam de se denominar assim. Para mim, eu não ligo se você quer ser mãe de gente, de bicho ou de planta. Eu não tô nem aí. Agora, se você prefere viver uma vida solitário, sozinho, e ficar desejando ter uma vida a dois, então eu te convido, eu sugiro que você desenvolva mais, não é nem coragem o nome, é mais irracionalidade. É aquela coisa assim de não faz sentido racional, mas faz sentido emocional. Porque o que mais tem na sociedade de hoje são pessoas infelizes. Tem um grupo que eu faço parte e ele é composto, assim, na média de faixa etária, são ali umas 300 pessoas, mais ou menos, numa idade média de 22 a 25 anos, vai, colocando um desviozinho padrão. Então são jovens adultos que estão começando a vida adulta e ainda nem amadureceram totalmente o cérebro, mas calma, isso é pela biologia. A biologia fala que os cérebros das pessoas se desenvolvem lá na altura dos 25 para 27 anos, para ficarem 100% construídos, tá? Beleza. O tema campeão desse grupo, que deveria ser um grupo para falar de coisas aleatórias, de desenvolvimento pessoal, etc. O tema campeão desse grupo é o quê? Insinuações de relacionamentos. Mas veja, são insinuações. Então, sabe quando a pessoa joga verde? Se colhe, colhe maduro? Sabe quando a pessoa faz provocações e tudo mais, mas sempre de forma ambígua, sempre de forma assim com múltiplas interpretações, para que se a pessoa interpretar do jeito que ela quer, aí ela prossegue no flerte. Se ela interpretar do jeito errado, ela fala assim, não, mas não era nada, não era um flerte, entendeu? Era só uma brincadeira. Sabe, gente que joga assim como forma de tentar interagir e tentar se aproximar emocionalmente de alguém? Um exemplo. Pensa que tem um evento, uma festa junina, por exemplo. E aí, nossa, barraca do beijo, hein? Puxa vida. Será que eu vou sair com um beijinho nessa festa? Sabe? Tipo uma coisinha assim. Eu tô exagerando só para ficar claro. E aí vem um terceiro elemento e coloca assim, nossa, aí faz uma brincadeira exagerando propositalmente, sabe? E tipo assim, nossa, seria ótimo beijar fulano de tal, hein? Hahaha. Ou kkkkkkkkk, como se fosse uma brinks. Se a pessoa leva a sério, o cara tem a chance de escapulir da situação falando que era só brinks. Agora, se ele se sente confiante o suficiente, ele fica entretendo cada vez mais esse tipo de brincadeira ambígua, para que, no fundo, ele se sinta confiante o suficiente para chegar na pessoa. Antigamente não era muito assim não, cara. Era mais papo reto, diretão e acabou. Hoje em dia tem todo esse floreamento, essa enrolação, até chegar lá nos finalmente. Por quê? Porque hoje o jogo é muito mais subjetivo do que objetivo. E aí o jogo é muito mais de você brincar com a imaginação do outro ou do grupo e ficar entretendo essas imagens, essas ideias, essas cenas, ao invés de você viver na prática. E por que que as pessoas agem assim? Talvez seja por medo. Medo de sofrer, medo de ser rejeitado, medo de abandono. Ou por soberba mesmo, tipo, nossa, como eu sou o fazedor de ilusões na cabeça dos outros, né? Nossa, estou criando um monte de situações imaginárias aqui, que sensação de poder que eu sinto ao fazer isso com outras pessoas no grupo. Ou que sensação de poder que eu tenho ao ficar imaginando isso dentro da minha própria cabeça e fazendo com que outras pessoas se conectem com essa imaginação e esse cenário imaginativo
para fazer com que isso progrida. Então, no fundo, cara, essa galerinha, o que elas mais querem? Se conectar com alguém. E vamos, idealmente, no mundo perfeito, vamos colocar isso como possibilidade. Idealmente, cada um encontraria o seu par perfeito e construiriam uma parceria juntos. Uma parceria que seria leve para as duas partes. Uma parceria que seria gostosa, desfrutante e que seria prazerosa e que não teria aquele peso de obrigação e que tiraria o melhor de cada uma das partes. Uma parceria que, quando um dos lados estivesse triste ou com necessidades afetivas e emocionais, o outro lado estaria lá para consolar. Uma parceria em que a outra parte demonstraria interesse em conhecer sobre o mundo dessa primeira parte. Uma parceria no sentido de a outra parte ia sempre falar e agir dessa maneira. Uau, eu quero conhecer mais sobre você. Conhecer sobre você me alegra, me excita, me anima, é muito bacana, é muito legal. E aí essa primeira parte ia se sentir muito feliz, muito empoderada, ia se sentir entusiasmada, talvez até eufórica, e agiria no mundo com mais felicidade. E eu acabei de descrever para você uma relação paterna ou materna. Aí você me fala, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as pessoas, elas idealizam no outro, nessa fantasia que elas criam de um relacionamento afetivo, romântico, de marido e mulher, elas fantasiam as feridas emocionais que elas carregam da infância delas. Elas não resolveram essas feridas emocionais da infância. Porque no mundo real, numa relação a dois, o outro nem sempre quer saber de você. Na verdade, na maior parte do tempo, o outro quer saber dele mesmo e não de você. Na maior parte do tempo, o outro vai aturar você e não ser toda essa coisa floreada que eu falei. Na maior parte do tempo, você vai precisar de suporte emocional e o seu parceiro ou sua parceira não vai proporcionar isso para você. Se você tiver sorte, o seu parceiro ou sua parceira não vai piorar o teu estado emocional. E você vai precisar procurar a ajuda de um terapeuta para você se aliviar um pouco emocionalmente. No mundo real, você vai buscar fugas emocionais que o seu parceiro ou a sua parceira não deu para você e você vai buscar supercompensar esses estados emocionais vendo séries, ou com vícios, ou com uso compulsivo de internet ou de jogos, jogatina no sentido de apostas, ou trabalho. E aí, no mundo real, vai acontecer de outras pessoas infelizes em outros relacionamentos conhecerem você e mostrarem só o ângulo legal delas, só a máscara boa, só as melhores versões delas. E aí você vai pensar assim: nossa, agora eu encontrei a pessoa certa para mim. E aí você vai desprezar a pessoa que esteve do seu lado e acreditou em você desde o começo. E aí você vai dar trela para uma nova pessoa que você mal conhece. Aí isso perpetua o adultério e perpetua a prostituição, na terminologia bíblica, e consequentemente a tua infelicidade. Porque aí você vai descobrir que aquela pessoa também traiu e que na prática e na convivência era igual ao relacionamento anterior. E que ao invés de você construir, elaborar um matrimônio, você só usou a outra pessoa para satisfazer uma fantasia da tua cabeça que nunca de verdade foi satisfeita. Ficou só na promessa. E aí você vai andar de promessa em promessa. Você vai buscar insaciavelmente essa coisa, essa emoção, essa sensação, essa relação no mundo, mas você nunca vai encontrar. Sabe por quê? Porque você está buscando no lugar errado. Você entendeu tudo errado. Era só você ter entendido que matrimônio é BO.
atrás de BO, é DR atrás de DR. Matrimônio é só bucha. E matrimônio é, antes de mais nada, sacrifício. É abnegação. É você negar a si mesmo em nome do seu cônjuge. É você se sacrificar por outra pessoa e vice-versa. É você, quando você está mal, aí você olha e você vê o seu cônjuge pior, você temporariamente deixa você de lado um pouco, sim. Temporariamente você se anula um pouco, sim. Porque quem você ama precisa de você. Agora, isso acontece a recíproca também. E aí a outra pessoa faz a mesma coisa para você. Mas quando? Quando ela tem essa disposição e quando ela entende o que é um matrimônio. E adivinha só, campeão, quando você chumbou, quando você fez uma relação sexual com alguém, você já se matrimoniou, você já se aliançou com essa pessoa. Em outras palavras, tá lascado. Porque se você é desses que roda aí e vai vivendo a vida loucamente e acha que tá tudo bem você trepar um pouquinho ali, fazer um pouco de cópula ali e um coitozinho ali e tudo mais, você tá lascado. Porque você se aliançou não apenas fisicamente, mas emocionalmente, almaticamente, karmicamente com outras pessoas. E de quebra você cata o fardo kármico do coleguinha, que você quis dar aquela conectada, entendeu? E aí, para que a sua vida não seja um desperdício infinito, que tal você ser um pouquinho mais inteligente? Que tal você só ser um pouquinho mais esperto? E entender que dá para você satisfazer essas suas vontades, esses seus desejos, só que você precisa aprender a conhecer melhor o outro, antes já de pular de cabeça no corpo do outro. Você precisa provar e testar o coração do outro. A amizade é provada na adversidade. E o matrimônio é provado na abnegação. Se você acha que o matrimônio ele é provado na paixão, você está completamente enganado. A paixão é só uma química que, na verdade, é uma ressonância entre as suas feridas emocionais e as feridas do coleguinha. Só isso. É só a ressonância de ferida emocional. Agora, o amor de verdade, o amor ágape de verdade, aquilo que se desenvolve, que é transcendental, é uma construção. Mas hoje, ninguém tem culhão, ninguém tem brio, ninguém tem dignidade para construir esse tipo de relação. Porque as pessoas estão preocupadas demais em punhetar as próprias fantasias, ao invés de ter a honraria e a responsabilidade de construir uma vida de verdade ao lado de outra pessoa. Então, se você prefere apenas ser um moderninho e apenas viver uma vida de prazeres, vai em frente, campeão. Daqui a 30 anos você vai perceber o que eu estou dizendo. E aí, depois que você quebrar muito a cara, você vai perceber, poxa, talvez tivesse sido melhor se eu investisse mais nas relações. E quem está falando isso é apenas uma pessoa que passou mais de 30 anos se ferrando, se lascando e quis, na adolescência, viver e ter os prazeres e não investiu nos relacionamentos com as outras pessoas. Então, eu de verdade gostaria que você não passasse pelos erros que eu passei e que você não quebrasse a cara como eu quebrei e que você não obtivesse as cicatrizes que eu obtive. Só que para isso, você vai precisar ter uma paciência infinita praticamente para construir um relacionamento. Se você der conta de sempre encontrar maneiras
de você, junto com o seu parceiro, sua parceira, o seu cônjuge, construírem uma vida juntos, vai em frente. Mas vai até o final e não arrega por nada desse mundo. Eu não estou nem aí com quem você vai construir a tua vida junto. De verdade, 0% de importância que eu dou para quem você vai construir. O que eu quero o que eu gostaria de verdade, de coração vai até o final com essa pessoa. E não arrega por nada. E aí você vai entender, além dessas frases ideológicas tosquinhas e rasas de que o amor de verdade é o que importa. Não, isso não é amor de verdade que eles realmente estão dizendo. Eles estão dizendo só infatuação ou paixão ou qualquer outra coisa assim. Se você realmente quer que o amor de verdade prevaleça, então aprenda a sentir amor de verdade por alguém. Senão, não vale o seu argumento. Se você realmente acredita que o que importa numa relação entre duas pessoas é o amor de verdade, então seja decente o suficiente para amar verdadeiramente outra pessoa. Porque o que mais se tem hoje em dia são relações interesseiras. São relações no sentido de que pisa no meu calo uma vez só que eu te troco por outro indivíduo. Então, se você realmente quer, bater no peito e falar assim, não, cara, o que importa é o amor. Então, sente amor de verdade, ao invés de ficar, regurgitando um monte de baboseiras e bobagenzinhas ideológicas. Porque o que importa na prática é a tua vida, são as tuas relações, é o que você sente, é o que o teu coração passa, e não é o que os outros falam ou o que está na sériezinha ou na novela. O que importa no final das contas é quando você for colocar a tua cabeça no travesseiro, o que você vai pensar sobre você mesmo, sobre as relações que você construiu. Será que você vai se sentir feliz por estar levando a vida que você leva? Ou será que você sempre vai ficar com aquele gostinho de poderia ser melhor ou pior, aquela apatia indiferente de que eu nem quero pensar sobre isso, eu só vou levando a vida mesmo e dane-se? Você realmente quer levar a sua vida como só mais um número? Ou você quer dar um significado a essa vida? Como? Se conectando com alguém e construindo, criando uma vida de verdade a dois. Se você quer de verdade construir e criar esse significado, esteja disposta a pagar o preço. Porque é o maior preço que tem. É a maior decisão da tua vida, é a decisão mais importante da tua vida. É construir um matrimônio com alguém. Não leve essa decisão, light. Não acha que isso é uma coisinha qualquer. Qual que é a linha demarcatória, então? É o sexo. Sexo, de verdade, acredite, você vai sofrer muito menos se você deixar para depois do casamento. E eu falo casamento no sentido matrimonial, no sentido de aliança de alma. Eu estou morando junto com o meu quase cônjuge. Isso não é matrimônio. Matrimônio é um compromisso que a pessoa firma com você, é um pacto que a pessoa faz com você. Mas antes de ser um pacto formalizado nas instituições da sociedade, etc e tal, é uma declaração de coração, é uma declaração de vínculo almático. É no sentido de aconteça o que acontecer, eu estou com você até depois do fim. E não simplesmente eu estou com você enquanto eu tolero você, ou enquanto você não me ofende, ou enquanto você age assim ou assado, ou enquanto você é agradável para mim, ou enquanto o seu corpo é assim ou assado, ou enquanto a sua aparência é assim ou assado. Porque no final das contas, cara, eu nunca encontrei nenhum jovem hoje em dia que olhasse para aqueles casais idosos que estão 50 anos casados. Eu nunca encontrei um jovem que falasse assim, nossa, que tosco ficar 50 anos com a mesma pessoa. Nunca, nunca. Eu sempre encontrei pessoas que falam assim, nossa, que legal um relacionamento que dura tanto tempo assim, que bacana. É admiração. Então, se você quer transformar essa admiração na tua história, entenda o seguinte, meu jovem.
não se trata sobre aparência, em primeiro lugar. Se trata sobre duas almas que se comunicam entre si. E se você estiver disposto a deixar de lado essa frescurinha de preferência estética como sendo o fator mais importante e começar a olhar para o coração como sendo o mais importante, você vai entender que existem outras coisas, como por exemplo, honra, como por exemplo, serviço, sacrifício, que são muito mais relevantes e que vão sobreviver ao teste do tempo. Nenhuma estética sobrevive ao teste do tempo, nenhuma. Por mais dinheiro que você tenha. Mas tem uma coisa que sobrevive ao teste do tempo, e são princípios. E se você unir a sua vida com os seus princípios junto com outra vida com os mesmos princípios, bingo, aí você vence. E aí você vai chegar lá nos seus 999 aninhos, junto com a pessoa, os dois parecendo uma uva passa de tão enrugados, e você vai dar risada com a outra pessoa, e ela vai gostar de estar com você. Esses dias eu encontrei um casal voltando para o escritório, e era um casal que devia ter lá de 60 a 70 anos, e eu vi uma coisa completamente surreal, uma coisa completamente... Eu fiquei sem palavras. Eu vi a esposa, era um casal, era um homem e uma mulher, o cara tinha até ele tinha um bigode um pouco estranho, não era igual ao meu, e era só essa parte perto do lábio, o bigode, era uma coisa meio bizarrinha, mas tudo bem, vai que na época dele era alguma moda. E aí tinha a esposa dele, que estava com o braço entrelaçado com um dele, e era super carinhosa com ele. E ele era aquele cara meio durão, sabe aqueles velhinhos meio durão, assim, que, tipo, eu sou uma fortaleza, aquela coisa toda, o velhinho com esse pique de postura. E a esposa completamente carinhosa com o cara. E eu pensando assim, cara, para uma mulher ser super carinhosa, é raro hoje em dia. É raro. E aí, imagina aquele tipo de relação, eles estavam num dia trivial qualquer. Eu pensando assim, mano, que da hora isso, cara. Existe ainda esse tipo de relação. Existe ainda quem goste de carinho e não ache que é grude. Porque sabe que no fundo essas pessoas que acham que é grude, sabe que no fundo, elas sentem? Elas sentem, ué, não quero que você tome o meu espaço pessoal. Precisa de muito espaço pessoal. Porque não gosta de mostrar quem realmente é pro outro. Aí cria-se um casco gigante de tartaruga, onde a pessoa entra dentro do casco e cria uma vida paralela dentro daquele mundinho. Mas eu te falo, quando você tem duas pessoas que convivem dentro de um mundo compartilhado, pode ter certeza que esse tipo de realidade, esse tipo de matrimônio é muito mais legal. Então, quando você dá conta de expor quem você realmente é para o seu parceiro, para a sua parceira, e você é aceito ou aceita incondicionalmente, tipo, não importa o que você faça, não importa como você haja, o seu cônjuge vai te amar incondicionalmente. Essa é uma das maiores alegrias que você pode ter na vida. Porque, do mesmo modo, imagina só, você amar o seu cônjuge incondicionalmente. Não importa o que ele faz. Você fala, Carbone, mas e se fizer alguma atrocidade e tudo mais? Amar não se trata de querer, não se trata de gostar. É por isso que o amor é uma construção. Porque não dá para você chegar aí para alguém que você mal conhece e amar incondicionalmente. Nossa sociedade não está nesse nível onde qualquer um que você encontre, qualquer estranho que você encontre, e seja uma pessoa tão boa assim, tão amável assim. Agora, quando você vai construindo ao longo dos anos esse tipo de relação, é espetacular. Porque essa liberdade concedida faz com que você tenha gosto pela vida. E não só gosto pela vida, mas que você tenha sabor
e você tenha a alegria de viver e que você se agarre a cada instante da vida como sendo a coisa mais preciosa para você e que você não arreda a pé por nada. Esse tipo de prazer só acontece quando tem alguém que te dá essa liberdade. Quando tem alguém que fala para você assim, quer saber? Seja 100% você. Eu vou amar você, não importa o que você faça. Você sempre vai ter o meu amor. Nossa, cara. Esse tipo de alegria você só vai sentir dentro de um matrimônio. Um matrimônio de verdade. E de fato, eu quero que você tenha esse matrimônio o mais cedo possível. Porque fica cada vez mais difícil você ter esse matrimônio. Então, não cometa os erros que eu cometi. Não quebre a cara como eu quebrei. Não seja tão soberbo quanto eu fui. Não seja tão imaturo emocionalmente quanto eu fui. Busque por ajuda. Faça a sua terapia. Converse com as pessoas. Crie uma rede de apoio. Seja mais sincero com os outros, para que você possa usufruir do que a vida tem de melhor, porque acredite, pode não parecer para você agora, mas esse mundo é um lugar da hora pra cacete de se viver. Só que você precisa destravar essa daoridade, e não é sozinho que você vai encontrar essa chave. É na relação com o outro, porque na relação com o outro você vai conhecer áreas de você que você só conhece por causa dessas relações com o outro. Mas faça com que essas relações não sejam sempre 100% e com sexo e escambau. Você pode ter quantas amizades você quiser. Você pode beijar na boca. Eu não recomendo que você beije muito na boca, porque também troca de fluidos e aquela coisa toda. Mas assim, ok, você pode pegar na mãozinha do coleguinha o quanto você quiser, você pode ser afetuoso com quem você quiser. Mas escolhe uma pessoa para firmar um matrimônio e vai até o final com essa pessoa. Não importa o que aconteça, e eu te prometo, você vai ter o melhor tipo de prazer e sensação e alegria de alma que a vida pode te fornecer. Só que para isso você vai precisar pagar o preço, e o preço é diário, é todos os dias você conquistar o seu cônjuge, todos os dias você mostrar para ele, olha, eu amo você. E eu quero que você saiba nesse pequeno detalhe como eu te amo. Eu quero que você saiba nesse cartãozinho como eu te amo. Eu quero que você saiba nessa pétala de rosa, nessa flor. Eu quero que você saiba nesse presente, nesse almoço, nesse jantar que você gosta. Eu quero que você saiba, sabe, nessa coisa que dá um pouquinho de vergonha, mas no fundo você gosta, sabe? Nessa coisa de colocar a mão ao redor da cintura, ou nesse elogio que você faz e a pessoa fica nas nuvens, sabe? Nesse pequeno gesto de gratidão, nesse pequeno gesto de serviço, nesse pequeno tempo de qualidade que você passa, mesmo você tendo uma rotina de trabalho completamente insana, só para sobreviver como funciona nos dias de hoje. Você trabalha pra caramba e mal tem tempo para você, mas nesse pouquinho de tempo que você tem, você investe no seu cônjuge. Você manda aquela mensagem no WhatsApp ou aquele áudio, ou você manda aquela música que é importante para vocês e que você passa tempo dedicando a outra pessoa e que você constrói isso com gosto diariamente e que você faz isso sem esperar nada em troca. Mas é por isso mesmo que, por ter recrutado direitinho o seu cônjuge, que ele vai retribuir isso para você. E que ele vai fazer as mesmas coisas para você. E que ele vai entender a sua linguagem afetiva e você vai entender a linguagem afetiva dele ou dela. E que aí você vai conseguir se comunicar direito, porque você vai driblar as defesas da outra pessoa e comunicar diretamente com o coração dela. E que aí sim você vai poder construir uma casa juntos, construir um itinerário de viagem juntos, e você vai construir memórias juntos. E você, aí sim, você vai chegar lá na sua velhice e você vai estar do lado dessa pessoa, de mãozinha dada, numa praia, ou
num lugar mais gelado, onde um ponto turístico que você quiser, e você vai sentir alegria por ter construído uma vida num matrimônio do lado dessa pessoa, do lado do teu cônjuge, do lado do teu parceiro. Sabe aquela coisa que você sabe que você não é posse ou propriedade dele ou dela ou vice-versa, mas que você gosta de falar que você é dele ou dela e vice-versa, que você gosta de proteger ela e que ela gosta de nutrir você e que assim vai, e que você gosta dessa relação que você construiu, independentemente do que os outros falem, independentemente de rótulo, de fulano, beltrano, da sociedade, de não sei das quantas. Porque o que importa é a verdade que vocês dois sabem que vocês vivem e que só vocês sabem, porque só vocês investiram esse tempo, esse esforço, esse suor, essa atenção, essa semeadura, esse cuidado para construir entre vocês. Esse é o meu desejo. E eu espero que você tenha obtido alguma coisa de útil nesse vídeo e que os problemas que eu passei, que as dores que eu senti, que as lágrimas que eu chorei, pelo menos não tenham sido em vão para você. E que se o conteúdo, se esse tempo que eu passei explicando isso para você puder economizar pelo menos uma lágrima dos seus olhos, já valeu a pena ter investido esse tempo para você. Que Deus te abençoe, que você tenha essa relação matrimonial positiva com o seu parceiro ou a sua parceira de significado importante para você e que você não arregue por nada desse mundo depois que você encontrar a pessoa certa para você e que vocês fiquem juntos até depois do fim. Um abraço, que Deus te abençoe novamente e até a próxima.